tarde para todos, agradecer a presença. Eu vou apresentar o meu trabalho que eu venho desenvolvendo com o grupo desde março desse ano. O título é Determinação do Diâmetro Hidrodinâmico de Nanopartículas em Colóides Magnéticos. Meu nome é Thiago Alberto, meu orientador é o professor Figueiredo. E eu queria dizer que a definição de nanopartículas já está aqui dentro embutida no colóides magnéticos. Os colóides são suspensões, são soluções onde o dispersante é um líquido transportador e o dispergente, aqui no nosso caso, são partículas que sempre são da ordem de 1 a 100 nanômetros. Aqui é o índice sobre os tópicos que eu vou apresentar. A birrefringência, uma introdução teórica sobre o que é a birrefringência, as propriedades, alguns materiais que apresentam essa característica muito interessante, ótica, um pouquinho sobre os colóides magnéticos, o meu arranjo experimental e os resultados que eu obtive aqui ao longo desse tempo. Aqui a gente vê o cristal de calcita, ela tem essa propriedade aqui, que quando uma luz incide numa certa direção, a luz que passa através dela se divide em dois feixes. Então a gente enxerga duas linhas, mesmo só tendo uma aqui riscada no papel aqui embaixo. Bom, para falar sobre refringência, eu vou falar desde do básico, que são as equações de Maxwell. São esse conjunto de equações aqui que regem o eletromagnetismo. Resolvendo essas equações aqui com determinadas condições, aqui eu estou usando uma luz, a luz no vácuo, essas equações aqui, a resolução demonstra que o campo elétrico e o campo magnético, os dois campos devem satisfazer essa equação aqui, uma equação de onda harmônica no espaço, onde V é a velocidade de propagação de onda no meio. Aqui a solução é uma onda harmônica, aqui a gente tem a parte espacial e a parte temporal da onda, uma amplitude, uma certa amplitude, e sabendo que pelas equações de Maxwell também, eu posso definir o vetor de point, esse S aqui, que ele me dá a taxa de... ele me representa a energia da onda eletromagnética por unidade de área por segundo, que é o vetor de point. E a média dele me dá a intensidade dessa luz. Aqui também é porque, também através das equações de Maxwell, a gente vê que o campo elétrico e o campo magnético, os dois são mutuamente ortogonais. Então, definindo um deles, o outro a gente obtém trivialmente por essa condição. Isso daqui também relaciona as amplitudes da onda, do campo elétrico e do magnético. Uma onda eletromagnética, ela pode ser bem definida pelo estado de polarização dela. Que ele conta para a gente como o vetor de onda ele se comporta ao longo da propagação, ao longo do espaço, durante a propagação dele. Aqui, só por simplificação, eu vou considerar uma onda eletromagnética se propagando em uma direção Z. Que é se propagando, imaginando um plano cartesiano, plano YX, ela se propagando em uma direção perpendicular. Aqui é a simplificação, considerando a parte real daquela equação, a parte em Y, que é uma onda harmônica, e a parte em Y também, que é uma onda harmônica, só que aqui a gente pode adicionar um fator extra, o epsilon. O epsilon é que vai me determinar qual é o estado de polarização da minha onda, que é a diferença de fase entre a componente X e a componente Y. Essa diferença de fase que ele também vai ser responsável pela birrefringência no meu material. Por isso que é importante. Aqui são os valores possíveis para o epsilon, que é de 0 a 2π.
aqui são os três, eu vou falar um pouquinho sobre os três estados de polarização possíveis para uma onda eletromagnética. A gente tem a polarização linear, a polarização circular e a polarização elíptica, que é o caso geral que, para determinadas condições desse estado de polarização, a gente obtém os outros dois. Aqui é a polarização linear, que é quando o epsilon é igual a zero. Ou seja, o vetor eletromagnético é esse daqui. A variação harmônica dele é igual nas duas direções, tanto em x quanto em y. E como a gente pode dividir aqui a onda eletromagnética na componente x e na componente y, essas duas componentes, a amplitude dessas duas componentes vai me definir a polarização aqui, o vetor do campo elétrico. Nesse caso aqui, a gente tem um campo elétrico variando nessa direção. E a direção da polarização linear só depende das intensidades aqui das duas componentes. Aqui ele se propagando, a gente pode ver que a gente vê a componente aqui em y, variando senoidalmente, cossenoidalmente, a componente x também variando cossenoidalmente, e a resultante delas, que é essa onda aqui, que é a onda real que está variando nesse eixo aqui, um eixo a 45 graus aqui. Aqui é a polarização circular, que é quando a nossa diferença de fase é π sobre 2. Aqui só tem um erro que eu queria ressaltar, que aqui na verdade são as componentes da onda eletromagnética. Eu coloquei um vetor aqui, mas está errado. Aqui é a componente x, que ela varia com cosseno, e substituindo π sobre 2 naquela equação que eu mostrei antes, a gente obtém o seno do argumento. E essa diferença de fase de 2π faz com que a onda resultante ela gire. Então é uma polarização circular, ela fica girando no espaço ao como elas... enquanto ela vai se propagando, ela vai girando. E a frequência com que ela gira, também a orientação, se é para a esquerda ou para a direita, são definidos aqui também pelas intensidades das componentes aqui de cada uma delas. A polarização elíptica, que é o caso geral, é quando o nosso epsilon está entre 0 e π sobre 2. Que resolvendo as equações, a gente encontra esse resultado aqui, que define uma elipse no plano XY. E para determinar os valores da intensidade de x, da intensidade de y e das intensidades máximas e do nosso epsilon aqui, a gente pode obter todos os outros estados de polarização. Aqui um exemplo, quando a componente, acho que não dá para ver aqui, mas quando a componente x conduz a componente y por um epsilon de 2π, é uma polarização linear. Quando é 7π sobre 4 é uma polarização elíptica, e assim ela vai variando. Ela varia de orientação, aqui você pode ver que ela tira para quem olha para a esquerda, e aqui ela, mudando a fase, ela começa a girar para a direita, passando do estado linear, elíptico, circular, voltando para o elíptico e para o linear de novo. Então, esse epsilon é o que determina o estado de polarização da nossa onda, de como a onda se propaga. Aqui eu vou falar sobre o índice de refração, que é uma propriedade importante de como a luz se comporta quando ela atravessa um meio para um outro meio, de uma densidade eletrônica diferente. E se a gente adotar a representação da onda eletromagnética se propagando como um raio de luz, ela incidindo na superfície do outro meio com um certo ângulo, um θi aqui, que é o nosso ângulo de incidência, quando ela passa para o segundo meio, ela sofre uma mudança nesse ângulo aqui, que é o θt, que é o ângulo de transmissão. Então ela entra com uma direção e sai e muda o ângulo quando ela atravessa esse meio aqui. E uma forma de dizer como a onda, quando ela se propaga no meio, ela se propaga com uma certa velocidade. E a gente sabe
a gente caracteriza o meio, a velocidade com que a onda está se propagando no meio, a gente caracteriza o meio pelo índice de refração, que é a razão da velocidade da luz, pela velocidade que a onda está se propagando nesse meio, que vai ser sempre maior ou igual a 1. Pelo postulado de Einstein, que diz que a velocidade de propagação da onda tem que ser no máximo c. Então, como a luz, quando ela passa desse meio aqui para esse meio aqui, ela muda de velocidade. E isso que causa a mudança aqui na direção do raio de luz. Essa relação aqui pode ser expressa pela lei de Snell-Descartes, que relaciona o índice de refração com o seno do ângulo de incidência ou do ângulo de transmissão. Aqui a gente pode derivar essa equação aqui pelo princípio de Fermat, usando essa representação de raio de luz, pelo princípio da minimação. Pelo princípio de Fermat, que é o princípio da minimação, que diz que o tempo, quando a luz sai do ponto A até o ponto B, o tempo de que a luz viaja desse ponto até esse ponto B tem que ser minimizado. Então, a trajetória que esse raio aqui vai percorrer quando sai do ponto A até o ponto B é mínima. E as retas que me dão esse percurso são essas daqui. E a gente deriva dessa equação aqui. A gente chega nessa equação aqui. Aqui também, para um formalismo mais aprofundado, a gente pode derivar essa mesma equação aqui, considerando que uma onda eletromagnética harmônica, quando ela passa de um meio de uma densidade eletrônica para um meio com uma outra densidade eletrônica, ela sofre o campo eletromagnético perpendicular à superfície, ele tem uma descontinuidade, enquanto o campo eletromagnético na direção da superfície, ele não sofre mudança. Então, isso também, essa propriedade também de quando o campo eletromagnético passa de um meio, de uma densidade para um outro, a gente também consegue derivar essa equação aqui de Descartes, mostrando que as duas representações, mesmo que são diferentes, que é a de raio de luz e a de ondas harmônicas, a gente consegue derivar as mesmas equações, a gente consegue obter as mesmas propriedades da onda em meios diferentes. Se a gente considerar aqui um meio um meio isotrópico, quando a onda entra nesse meio, a gente pode fazer uma representação do átomo, do próton, preso aos elétrons, como se fossem presos por molinhas. E no meio isotrópico, onde não há direção preferencial para essa propagação, essas molinhas têm a mesma constante elástica. Então, considerando esse modelo aqui, onde os elétrons são presos aos átomos por pequenas molinhas, de constante elástica iguais para todas as direções, classicamente a gente consegue chegar nesse resultado aqui, que me relaciona o índice de refração desse meio com a frequência angular aqui da onda, e aqui também vai existir uma frequência angular de ressonância. A gente pode ver aqui nesse gráfico do índice de refração com a frequência angular da onda eletromagnética, ele vai ter essa forma aqui que é dado classicamente, onde essa região aqui, onde o índice de refração é negativo, corresponde a uma banda de absorção, que se eu decidir uma onda eletromagnética com essa frequência nesse material isotrópico, nessa região aqui do ômega, ele vai absorver a luz. Então, a luz passa através dele e se eu incidir uma luz através dele, não vai ter onda transmitida. Ele vai ser completamente absorvido no material, esquentando ou provocando alguma outra propriedade. Então, quando a gente incide um laser no material, a gente tem que tomar o cuidado, se a gente quiser obter a onda transmitida, de escolher uma frequência angular adequada para que a onda seja transmitida e obtenha o mínimo de absorção possível.
Aqui são só alguns dados do meio, onde N é a densidade eletrônica, aqui eu tenho a carga do elétron, a massa do elétron, a constante dielétrica do meio, e a frequência angular de ressonância do meio, e a frequência angular da luz incidente. Esse é o caso do oscilador isotrópico. No oscilador anisotrópico, que é um meio onde a luz se propaga de maneira diferente para diferentes direções do espaço, eu posso fazer com o mesmo modelo, só que considerando que cada direção tem uma mola de constante elástica diferente. Considerando essa aproximação para o modelo atômico, a gente obtém diferentes índices de refrações para diferentes direções desse material que a gente obtém aqui, e elas não necessariamente têm a mesma forma, estão na mesma região. Aqui a gente pode ver que para direções diferentes, na direção Y, ela tem uma banda de absorção num certo intervalo de ômega diferente na direção X. Então, quando eu insiro uma luz com uma frequência ômega D aqui, nesse material, na direção X ele vai atravessar o material, só que na direção Y ele vai ser absorvido. Então isso também pode ser usado para criar um polarizador, por exemplo. Se eu criar um material com essa característica aqui e utilizar esse ômega, o material vai absorver completamente a luz na direção Y e vai deixar ela passar na direção X. Então eu vou obter uma onda linearmente polarizada na direção X, que é a única componente que passa aqui nesse sistema aqui. Isso pode ser usado para fazer um polarizador. E no meu caso aqui, nos materiais que eu tenho estudado, eu tenho que escolher uma frequência da luz aqui, da velocidade angular adequada, para que eu atravesse a luz atravesse o material nas duas direções. Só que cada direção vai ter o seu respectivo índice de refração. Ou seja, cada direção a luz vai se propagar com uma velocidade diferente, a onda harmônica. Aqui é um caso onde acontece a birrefringência, que é um cristal de calcita, que eu já mostrei para vocês, que uma única linha gera duas linhas aqui, a luz se divide em duas componentes. É um exemplo da birrefringência. Aqui é um típico cristal de calcita, onde aqui são os constituintes do cristal. Tem o carbono, o cálcio e o oxigênio. Esse cristal tem uma simetria de tal forma que ele está em planos aqui, ele está dividido em planos. Cada plano do cristal, um plano nessa direção aqui, os átomos vão estar igualmente distribuídos, como a gente pode ver numa vista superior aqui do cristal. Eles vão ter essa simetria aqui, que é uma simetria ternária, que diz que se eu completar uma volta aqui, se eu pegar cada constituintezinho da calcita e girar 360 graus, eu vou obter por 3 vezes a mesma configuração. E a calcita também, a gente pode ver que na direção XY, nesse plano, as interações entre os elétrons e os átomos são muito semelhantes. Nessa direção e nessa direção aqui, a força com que os elétrons estão presos nos átomos é praticamente igual. Só que se a gente incidir uma luz nessa direção aqui, como os elétrons como existem esses planos aqui de clivagem não, esses planos de simetria, nessa direção vai existir uma força interatômica diferente do que nas outras direções. Isso vai dar origem ao que a gente chama de eixo óptico. O eixo óptico é a direção onde há essa diferença na força interatômica entre os átomos e os elétrons. Então, o eixo óptico não necessariamente um eixo fixo, um eixo único. É toda essa direção aqui.
O cristal de calcita tem uma propriedade que, quando a gente pode lapidar ele de certa maneira, a criar um cristal com essa forma aqui, com ângulos bem definidos, que a gente separa bem o eixo óptico para observar a propriedade que a gente quer. Quando a gente incide uma onda elétrica linearmente polarizada nesse meio aqui, que está passando do meio aqui, que pode ser o ar, para dentro desse cristal, com essa polarização aqui, que é uma polarização que está saindo do plano XY, se a gente considerar esse eixo aqui, X e o Y. Quando o vetor de onda tem uma polarização na direção Z, perpendicular a essa superfície, a onda ela se propaga dentro do cristal como se não houvesse diferença. Ele se propaga como se fosse um meio comum, um meio onde... Não, desculpa, acho que eu não estou me expressando bem. Aqui existe apenas um índice de refração. A velocidade com que a onda se propaga nesse meio vai ser sempre a mesma. Não, desculpa, só um pouco. Ela se propaga usualmente, como se ela se propagasse no meio isotrópico. Ou seja, a gente pode representar cada onda aqui como uma frente, considerando como se fosse uma fonte aqui, cada pontinho desse aqui fosse uma fonte de onda. Pelo princípio de Huygens, a gente pode definir um plano, uma frente de onda, onde essa frente de onda aqui é a superposição de todas as ondas que estão sendo criadas dentro do... Todas as ondas eletromagnéticas que estão sendo criadas dentro do material, definindo uma frente de onda aqui, se propagando nessa direção, e elas se propagam usualmente como se fosse um meio isotrópico. Não, desculpa, elas se propagam usualmente, sem diferença. Aqui é o eixo óptico, que eu apresentei aqui atrás. Então, o cristal ele pode ser lapidado dessa forma, a obter essa simetria, e o eixo óptico fica nessa direção. Quando a onda ela tem esse comportamento, ela tem um comportamento usual, a gente chama de onda ordinária, que não tem nenhuma característica nova, então se deu esse nome para esse tipo de onda. Agora, quando a onda incide com uma polarização diferente nesse mesmo cristal, a polarização aqui na direção de Y, quando ele interage com o meio aqui, o eixo óptico, como a direção com que a luz se propaga no eixo óptico é diferente nas outras direções, aqui nesse caso, nessa direção e na direção perpendicular ao plano da lousa, então, quando a onda incide com essa polarização, a gente pode decompor aqui o vetor eletromagnético em duas componentes. Uma componente que viaja nessa direção e a outra componente que está viajando nessa direção. Isso vai gerar uma onda elíptica, porque a velocidade com que a onda está se propagando nessa direção é diferente da velocidade com que ela se propaga nessa direção. Então vai gerar, as ondas geradas eletromagnéticas dentro do material vão ter forma elíptica. E a frente de onda que representa esse conjunto de ondas aqui, ele vai sofrer um desvio. Se a gente tiver a representação aqui, ele vai subindo, porque a componente que está viajando nessa direção está sendo mais rápida do que essa. Então a luz sofre um desvio, o raio de luz sofre um desvio dentro do material, e isso que gera aquele efeito que eu mostrei para vocês dos raios, de um raio só incidindo na calcita e saindo com duas direções diferentes. E essa onda, por ter essa propriedade, nomearam de onda extraordinária. Aqui é a definição de birrefringência. Tendo entendido que no meio anisotrópico existem essas duas componentes de onda, quando uma onda eletromagnética incide no material, a gente pode definir a birrefringência como sendo a variação do índice de refringência da onda extraordinária
pela onda ordinária. Então, essa diferença aqui de índices de refração define a birrefringência, que é a variação dos índices. Aqui a gente pode ver uma composição das duas imagens, da onda se propagando na direção Y, se propagando na direção Z, saindo do plano da louça, e aqui as duas ondas que saem do material, incidindo uma única onda com uma polarização bem definida. A gente obtém essas outras duas ondas, onde a soma das intensidades de cada uma dessas ondas vai ser igual à intensidade dessa onda aqui. Aqui eu não sei se dá para observar na figura que eu mostrei atrás. Não dá para observar, mas a gente pode ver que essas duas linhas são mais tênues do que a linha que está no fundo, porque a intensidade diminui, porque você está dividindo a intensidade da onda. Eu não falei, esse daqui é o Christian Huygens, que é o físico responsável por que sugeriu esse tipo de representação para a propagação de luz no espaço. Aqui os cristais que apresentam essa propriedade, eles podem ser classificados de duas maneiras. Uma, que é o cristal, eles são classificados como unaxiais positivos ou negativos. O cristal é unaxial quando ele possui apenas um eixo óptico. Por exemplo, quando há apenas uma direção preferencial no espaço para a luz se propagar, que é aqui, como aqui no plano XY a luz se propaga da mesma maneira, e se propaga diferente só no eixo Z aqui, então ele é classificado como unaxial. Há cristais que nas três direções ele se propaga de maneira diferente, que são os cristais biaxiais. Mas o ferrofluido que eu estou trabalhando, ele se transforma no meio anisotrópico unaxial quando eu aplico o campo nele, e seguindo a definição aqui, que ele pode ser classificado como positivo ou negativo, ele vai ser positivo quando a diferença entre os índices de refração for positivo, ou seja, a velocidade com que a onda se propaga, ela se propaga mais rápido. A onda ordinária se propaga mais rápido do que a onda extraordinária. Porque se eu... Lembrando a equação para vocês, que define o índice de refração, vai ser C vezes 1 sobre a velocidade da onda extraordinária menos 1 sobre a velocidade da onda extraordinária, da onda ordinária, desculpa. Quando a velocidade da onda ordinária for maior que a velocidade da onda extraordinária, essa razão aqui vai ser positiva e, portanto, quando a gente observar dentro do material, a frente de onda da onda ordinária vai estar sobrescrita sobre a onda extraordinária elíptica. E no outro caso, onde for um cristal unaxial negativo, onde a variação do índice de refração é negativo, vai ser o contrário. A velocidade da onda extraordinária vai ser maior que a velocidade da onda ordinária, então esse número aqui vai ser negativo, e a onda elíptica vai estar sobrescrita sobre a onda esférica, que é a onda ordinária. E no meu caso, nos ferros fluidos, o nosso caso aqui é que ele é um cristal unaxial negativo, ou seja, a velocidade com que ele se propaga na direção ordinária é maior. Aqui é um exemplo, só uma figura para ilustrar o que eu estou falando. Tem uma folha de papel aqui embaixo escrito calcita e colocaram um cristal de calcita aqui. Essa bolinha aqui é um polarizador, e essa bolinha aqui vai me definindo o eixo do polarizador. Então vocês podem perceber que dependendo do eixo do polarizador, ele define uma imagem diferente. E uma delas vai ser a onda ordinária e a outra a onda extraordinária. Aqui eu vou falar um pouco sobre os coloides magnéticos. Aqui é uma figura
aqui ilustra o colloide, são as nanopartículas em suspensão coloidal no fluido. Aqui eles fizeram uma montagem artística. Eles pegaram o ferro fluido bem concentrado, aplicaram campos em determinados lugares e a nanopartícula, como é um colloide, ela fica presa ao fluido. Então, quando eu aplico um campo magnético, exercendo uma força sobre a partícula vai responder a esse campo tentando se movimentar, porque existe uma força envolvida, então ela vai tentar se movimentar dentro do fluido. Só que, como ela está presa ao fluido, ela vai movimentar o fluido junto. Então aqui a gente pode ver que cada ponta dessa daqui é uma linha de campo. Você pode ver que as linhas de campo são bem definidas aqui, uma simetria um pouco esférica, que depende aqui do aparato que eles estão usando. Aqui, de novo, os colloides magnéticos são suspensões coloidais de nanopartículas, e cada nanopartícula, eu tenho encontrado na literatura que, em média, essas nanopartículas têm aproximadamente entre 10 nanômetros. Os artigos que eu tenho lido, geralmente está nessa faixa aqui, entre 10 a 20 nanômetros. A nanopartícula que está dentro da suspensão coloidal é essa daqui. É um núcleo de um cristal de ferro, que no nosso caso aqui eu estou usando a magnetita, que a fórmula dela é Fe3O4, e ela apresenta uma característica, por ser nano, como dentro de um material que é magnético, existem os domínios magnéticos, existem momentos magnéticos dentro de um material magnético. E esse material ele se divide em domínios, para minimizar a energia dentro do material. E quando a partícula é da ordem de nanômetros, que fica bem pequena, a gente pode obter monodomínios, que é um domínio bem definido dentro do cristal. Num cristal que não fosse monodomínio, só para exemplificar, ele seria dividido em várias partes, onde cada parte orienta o momento magnético em uma direção arbitrária. Não, arbitrária não, uma direção que minimize a energia dentro do cristal. E obtendo uma partícula bem pequena, de forma que obtenha um monodomínio, a energia ela é muito mais facilmente orientada, ou seja, a interação com o campo magnético dessa nanopartícula vai ser muito maior do que em um outro material. E para colocar ela num colloide, para suspender ela, eles fazem da seguinte maneira: eles pegam um pó de Fe3O4 e quando eles colocam na solução, eles encapam essa nanopartícula com uma cadeia carbônica, um ácido que possui uma ponta polar e uma cadeia carbônica apolar. Então, vocês revestindo essa nanopartícula com uma cadeia, com esse ácido aqui, a parte apolar tende a grudar aqui na superfície da partícula e a parte apolar fica para fora como se fosse uma capa mesmo, revestindo a partícula. Então, como essa cadeia carbônica aqui é apolar, eu posso suspender essas partículas num fluido apolar, como fluido apolar. Desculpa, eu não lembro de um exemplo de um fluido apolar. Como tolueno, por exemplo. Tolueno é um fluido apolar, então eu posso suspender essa partícula num tolueno. Mas você também pode recobrir essa partícula colocando uma dupla camada, onde as cadeias carbônicas aqui vão se ligar de uma cadeia na outra, elas vão se prender aqui. Então tem uma dupla camada de
surfactante, que é como eles chamam essa camada aqui, na minha partícula, só que agora a parte polar é que fica exposta em contato com as moléculas do fluido. Então eu posso diluir essa partícula num solvente polar. E a característica desses momentos magnéticos é que na ausência de campos magnéticos, esse momento magnético vai estar orientado aleatoriamente. Ele não vai ter uma direção preferencial. Enquanto, se eu aplico um campo, a interação desse momento magnético com o campo vai fazer essa partícula, vai tender a alinhar com o campo. Como eu estou exemplificando aqui. Inicialmente, se a gente tem uma energia térmica maior do que a energia anisotrópica do meio, as partículas ficam orientadas aleatoriamente. Agora, quando eu aplico um campo nessa solução de ferrofluido, cada monodomínio, cada momento magnético tende a se alinhar com o campo, minimizando a energia do sistema. Eu tenho que falar sobre... Eu quero me aprofundar um pouquinho só nessa parte de energia de anisotropia. Porque, como cada partícula tem um monodomínio, se a energia térmica dela, do sistema, for muito baixa, uma temperatura muito baixa, como são monodomínios, eles interagem também entre si. Então, eles vão se orientando, mesmo sem campo, eles tenderiam a se orientar pelas interações entre eles. Agora, acima de uma certa temperatura, a energia térmica nas partículas, elas agem como... elas vão desorientando, elas proporcionam uma energia cinética para essas partículas de forma que o momento magnético delas vai oscilando. E uma temperatura muito alta, eles se tornam aleatórios. Aqui também uma coisa importante para falar. Quanto maior for a intensidade do campo aqui que eu estou aplicando no meu meio, maior vai ser a birrefringência, porque maior vai ser a desordem, maior vai ser a anisotropia do meio, ou seja, mais orientadas vão estar as partículas e vai aumentar aquela diferença entre os índices de refração. Só que tem um campo também máximo para isso daqui acontecer. Quando eu coloco uma certa intensidade de campo no ferrofluido, vai atingir uma saturação. Então, todos esses monodomínios vão estar alinhados com o campo. Então, eu não vou ter mais variação da minha birrefringência. Vai ser uma birrefringência máxima que eu posso induzir o material, o ferrofluido. Aqui é um vídeo que eu fiz que demonstra os aglomerados e exemplifica um pouco disso que eu estou falando no último slide. Aglomerados acontecem quando a gente tem instabilidades das nanopartículas dentro do fluido. Porque, como eles são domínios, eles tendem a se orientar e a ter uma força de atração entre eles, entre as partículas. E se por acaso a síntese for feita de maneira incorreta, por exemplo, colocando pouco surfactante, essas partículas podem ir interagindo e formando cadeias, formando aglomerados. A princípio elas começam a formar fileiras e à medida que vai aumentando esses aglomerados, eles vão se tornando esferas. Aqui acho que já dá para ver que cada uma desses pontos aqui mais salientes dentro da solução aqui de ferrofluido é um aglomerado. Teoricamente, um bom ferrofluido não deveria existir esses aglomerados. Então, colocando assim um ferrofluido no microscópio óptico, a gente não conseguiria ver nada, porque o microscópio dá uma resolução para a gente da ordem de micrometros, e as nanopartículas têm nanômetros. Então, nesse ferrofluido aqui, ele aglomerou.
essa imagem aqui no microscópio e esse vídeo e coloquei um ímã. Eu fui passando um ímã aqui ao redor do microscópio. Não sei se está bem visível, mas as partículas elas vão se orientando, olha, os aglomerados. Então, elas se orientam na direção que eu estou colocando o meu ímã aqui. Ó, tem até uma partícula mais solta aqui. Ela tem uma certa liberdade. Elas também não deveriam se movimentar dentro do coloide. Obrigado. Vou passar de novo aqui para ficar mais... Agora fica mais nítido. Então, o ideal para mim é que não existam esses aglomerados, porque quanto maior for o tamanho desses aglomerados, isso vai interferir na minha medida do meu diâmetro, do meu raio hidrodinâmico. E, na verdade, eu faço uma média sobre os diâmetros de todas as partículas, que cada diâmetro vai ter uma contribuição diferente para a birrefringência. E tem coisas assim onde as partículas ficam se movimentando lá dentro, não é interessante, porque eu vou, com o campo que eu estou aplicando, eu quero só que elas se orientem, não se movimentem dentro do... Senão vai... Todas as amostras que você pegou tinha aglomerados? Você chegou a ver? Era bem comum achar esses aglomerados? Não é comum, Tatiana. Essa amostra que eu peguei tem aglomerado, mas amostras, porque o ferrofluido que eu estou usando aqui, o ferrofluido em si ele tem um prazo de validade. Ou seja, à medida que vai passando o tempo, a partícula vai perdendo a camada de surfactante dela por instabilidades e vai formando esses aglomerados. Só que, em média, esse daqui é um ferrofluido comercial da Ferrotec. Eles dão um prazo de validade de aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio. Agora, eu tenho observado que os ferrofluidos alguns pesquisadores têm sintetizado são muito mais estáveis. Eles ficam estáveis por anos. Por exemplo, o ferrofluido, eu peguei, tem 3 ferrofluidos de pesquisadores diferentes, os 3 são muito estáveis. Os do Gamarra, do Giancarlo, eles são bem estáveis. Por favor, só aproveitando também. O que tem de diferente entre um e outro para evitar esse problema? Então, pode ser feito durante a síntese ou são cuidados que o químico faz durante a síntese, colocando a quantidade de surfactante adequada. Às vezes depende da temperatura com que ele está fazendo a solução, tem diversos fatores que influenciam na formação dos aglomerados. Mas, geralmente, mesmo quando você faz uma boa solução de ferrofluido, com o tempo ela tende a aglomerar, por instabilidades, por exemplo. Mesmo que eu pegue uma solução boa de ferrofluido, se eu aplico um campo nela, eu estou fazendo com que as partículas interajam entre si. Então, à medida que fatores externos vão também influenciando no ferrofluido, isso vai propiciando a esses aglomerados. Aqui eu fiz uma imagem e com um programa eu medi o tamanho de cada uma dessas partículas. Vocês podem ver aqui, ó, na imagem aqui, que eles estão bem grandes, estão na ordem de microns, 10, 20 microns. Isso não prejudica o ferrofluido porque vai causar propriedades que são indesejáveis, como o transporte de matéria, criando um gradiente de concentração. Tem algumas técnicas que demonstraram, como microscopia eletrônica eles demonstram que a polidispersidade do ferrofluido, das nanopartículas no ferrofluido, ele é bem descrito por uma lei log normal. Ou seja, mesmo um bom ferrofluido que não tem aglomerados, ele tem variação no diâmetro dele, de partículas pequenas até grandes.
Não, tem uma variação pequena entre esses diâmetros, mas existe. E eles viram que essa variação, a distribuição de tamanho, ela é bem descrita por essa lei aqui, log normal, onde o logaritmo do diâmetro é que o logaritmo do diâmetro ele é uma curva gaussiana. E colocando em unidades o logaritmo do diâmetro dele é que varia, tem uma distribuição gaussiana, e já o diâmetro dele tem uma distribuição assim, onde dependendo do sigma, que me dá a largura aqui da minha curva, ele pode ter esse comportamento, onde tem muitas partículas com certo diâmetro aqui, e vai diminuindo aqui conforme vai crescendo o diâmetro. Ele tem essa curva aqui, parece uma gaussiana, com um lado dela um pouquinho afastado. Essa distribuição aqui vai ser importante também, na minha medida, porque eu faço na verdade uma média, onde cada diâmetro, com o nosso modelo que eu tenho utilizado, cada diâmetro vai ter uma influência diferente na birefringência. Isso eu considero e o peso de cada contribuição do diâmetro vai ser avaliado pela minha distribuição aqui. Aqui é só um pouco falar um pouco sobre as aplicações dos ferrofluidos, que essas propriedades que eles têm, uma forte magnetização, estarem em estado de coloide, eles têm sido muito utilizados em diversas áreas de pesquisa, tecnologia. Aqui, esse coloide magnético foi desenvolvido inicialmente por pesquisadores na NASA que tinham o intuito de, eles dopavam o combustível das espaçonaves com ferrofluido, para que no espaço eles tenham como movimentar o fluido do tanque até o motor. Como no espaço não tem gravidade, eles utilizaram essa maneira para transportar o combustível. E também é utilizado na medicina, como contraste para ressonâncias magnéticas. Falar um pouco sobre o arranjo experimental que eu uso para determinar o raio hidrodinâmico. Aqui é o meu arranjo. O meu arranjo aqui é composto por uma fonte de laser, é um laser comum de hélio neônio, de luz vermelha, o comprimento de onda acho que é 650, em torno de 650. Esse feixe de laser, ele já é polarizado, mas eu uso um polarizador aqui para garantir o estado de polarização da minha onda. É porque quando a onda sai desse polarizador aqui, se a gente imaginar, esse daqui é o plano que eu tenho apoiado os meus elementos ópticos, essa mesa aqui. Se a gente imaginar esse plano aqui como sendo o eixo X e esse plano aqui, o plano perpendicular a ele como sendo o eixo Y e essa direção de propagação como sendo o eixo Z, a minha onda eletromagnética, quando sai desse polarizador, ela vai ter uma polarização de 45 graus, medidos a partir do eixo X em direção anti-horária para o eixo Y. Então, aqui ele vai ter uma polarização linear, quando ele sai aqui. Aqui ele vai incidir sobre o modulador fotoelástico, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. E desse modulador fotoelástico, ele vai gerar uma onda que é circularmente polarizada. E a direção de polarização dessa onda circular também é dada por uma certa frequência, onde ele começa a circular para a direita e depois, em um determinado período, ele retorna circulando para a esquerda. Isso com um certo período. Aqui também vai incidir por uma lâmina quarto de onda, que é uma lâmina de atraso. Essa lâmina de quarto de onda, ela produz um epsilon das minhas componentes da onda eletromagnética. Voltando lá atrás,
voltar aqui atrás para mostrar para vocês. Aqui, a minha lâmina quarto de onda, ela vai produzir uma diferença de fase entre essas ondas aqui, entre a onda no X e no Y. Ou seja, vai existir uma diferença onde essas ondas aqui começam entre elas. Mas, da maneira com que eu estou usando a minha lâmina quarto de onda, ela também tem uma direção, um eixo. Ela tem um eixo onde ocorre onde produz essa variação. Só que aqui eu coloco ela a zero, de forma a não produzir nenhum atraso. Ela serve para garantir que minha onda está entrando sem atraso aqui no meu sistema. Porque quando ela sai daqui, isso aqui é a lâmina quarto de onda, aqui que minha amostra de ferro fluido vai ficar, nesse lugar aqui no 6. Aqui eu tenho um eletroímã e peças polares que me garantem um campo mais homogêneo. E quando eu coloco a amostra de ferro fluido aqui, ligando o campo, eu vou ter as linhas de campo nessa direção, na direção de X. Então, dentro do coloide, os momentos magnéticos vão tender a se alinhar nessa direção aqui. E essa direção é que vai ser a minha direção, o meu eixo óptico, que é onde eles estão se orientando, que é onde a força interatômica entre as partículas lá dentro vai ser diferente. Então, como eu vou estar incidindo uma onda circularmente polarizada aqui, ela vai, quando ela tiver uma direção, uma polarização nessa direção, ela vai ter uma velocidade, ela vai se propagar no meio com uma velocidade diferente quando ela viajar na direção horizontal. O restante do arranjo é uma outra lâmina quarto de onda, também a 0 graus, e aqui eu vou ter um analisador. E o analisador ele fica a menos 45 graus do nosso eixo de referência. E o último elemento aqui é um detetor, onde eu meço a intensidade de luz que está chegando aqui, que atravessa a minha amostra e que chega aqui no meu detetor. Aqui é uma peça importante no meu arranjo, que é o modulador fotoelástico, que ele é um cristal que fica aqui dentro, onde ele é acoplado num piezoelétrico, que é um material que quando você aplica uma voltagem nele, ele se contrai. Então, o dispositivo é feito de tal maneira a fazer esse piezoelétrico vibrar com uma frequência característica de 50 kHz. Aqui é a fórmula da frequência angular. Então, ele vai variando senoidalmente essa amplitude, ele vai comprimindo e descomprimindo o cristal com uma certa amplitude, onde a amplitude é regulável. Eu posso regular minha amplitude de 0 até 1 comprimento de onda. O que essa amplitude quer dizer? É porque o cristal também se torna birrefringente à medida que eu comprimo e descomprimo ele. Quando ele está relaxado, que é esse caso aqui, uma onda que incide nele não sofre mudança. A polarização permanece a mesma. Se ele entra linearmente polarizado, ele vai sair linearmente polarizado. Mas se eu comprimo um pouco esse cristal, ele se torna birrefringente. E vai existir um eixo preferencial, uma direção preferencial, que vai também mudar o estado de polarização. E fazendo esse dispositivo oscilar harmonicamente aqui, quando a onda incide aqui, ela vai obter todos os estados de polarização possíveis. Aqui é a intensidade da amplitude, que é harmônica, e aqui as polarizações que ele gera. Ela entra linearmente polarizada, e daí, dependendo da amplitude, ela se torna elipticamente circular, passando para elíptica, invertendo o sentido da propagação dela, da orientação dela, e voltando a se tornar linear. E quando aqui nesse eixo aqui que está
lambda sobre 4 é que ela produz, esse lambda sobre 4 é o atraso que ela produz nas minhas componentes, em x e y. Ela vai produzir aquele atraso, um epsilon entre as componentes, que vai gerar esses estados de polarização aqui. No meu sistema, cada elemento óptico ele pode ser descrito por uma matriz de transformação. Ou seja, eu vou ter um vetor aqui, campo elétrico, e quando ele incidir pelo material, eu posso representar o material como uma matriz 2×2, é uma transformação linear. Então, sabendo o estado inicial de polarização do meu campo elétrico, eu sei como é que ele vai sair. Ou seja, cada um desses elementos ópticos possui uma matriz de transformação que vai me dar o estado de polarização quando uma luz incide nele. E essas matrizes são chamadas de matrizes de Jones. Esse formalismo aqui tem uma característica que eu posso associar essas matrizes que representam meus elementos ópticos de tal maneira que, fazendo a matriz resultante desse sistema, tendo o estado de polarização inicial, eu sei como é que se comporta, qual é o estado de polarização final da minha onda, depois que ela atravessa todos os elementos do meu conjunto. Se a gente fizer as contas, esse daqui vai ser uma matriz que representa um elemento genérico. Ou seja, qualquer elemento óptico pode ser derivado qualquer matriz de elemento óptico pode ser derivada através dessa equação, onde a gente tem um coeficiente de transmissão paralelo, coeficiente de transmissão perpendicular, a gente tem fases, que são os atrasos, a gente tem o ângulo com que essa onda está incidindo. Então, ajustando esses parâmetros aqui, para cada elemento óptico, eu vou gerar a matriz que representa ele. Aqui são as matrizes de Jones que representam os elementos do meu arranjo. Que é um polarizador inicialmente a 90 graus, um polarizador a menos 45, esse L aqui é minha lâmina quarta de onda, a matriz do PEN, e vai ter uma matriz aqui, N, representada por esses elementos aqui que eu não conheço, que são as matrizes que vai ser o efeito óptico, a matriz que representa a minha amostra, no caso aqui o ferro fluido. E fazendo essa montagem aqui, começando da esquerda, da direita, fazendo essa matriz resultante aqui, como eu sei como é que está incidindo, como é que é o meu estado de polarização inicial que eu conheço, eu vou saber qual é o estado de polarização final. Mas como eu tenho uma incógnita aqui que eu não conheço, eu vou ter equações aqui para esse estado de polarização final. Só que no meu arranjo, como eu meço a intensidade de luz com depultor, que pode ser dado por essa fórmula aqui, derivada do vetor de Point, onde K é uma constante elétrica, uma constante que depende do detetor. Eu faço o vetor, eu multiplico o conjugado da onda transmitida pela onda, o conjugado da onda transmitida pela onda. E daí eu obtenho a intensidade da luz. E fazendo aquela conta lá com as minhas matrizes, e fazendo algumas considerações, eu vou chegar nessa expressão aqui, que me dá o atraso que o ferro fluido produz em função das intensidades da primeira e segunda harmônica da onda de intensidade. Deixa eu deixar isso um pouco mais claro. Quando a onda que vai atingir aqui vai ter um estado de polarização que eu não conheço. Mas como o estado de polarização está mudando, a intensidade também está mudando. Então, a intensidade que está chegando aqui vai ser uma onda, de uma forma arbitrária. Eu utilizo o princípio de Fourier
aqui para medir a primeira e a segunda harmônica, dessa onda de intensidade para obter o meu resultado. Então, o atraso que o ferrofluido vai causar na minha onda vai ser definido pela segunda e pela primeira harmônicas dessa onda de intensidade que está chegando no meu detetor. A gente mede essas harmônicas aqui com o amplificador Lock-in, que é um dispositivo eletrônico que usa basicamente o princípio de Fourier para calcular essas harmônicas. Também, só para deixar mais claro, o princípio de Fourier, ele diz que qualquer onda, sendo harmônica ou não, qualquer onda, na verdade, ela pode ser representada por um conjunto de ondas harmônicas, com determinadas amplitudes e frequências. E, então é isso. Eu pego só as duas primeiras componentes dessa expansão em série de Fourier, da minha onda incidente, de intensidade, e fazendo o cálculo lá com as matrizes, fazendo algumas considerações, eu obtenho o atraso. Então, sabendo o atraso que o ferrofluido causa no estado de polarização, através dessa equação aqui, eu obtenho a birrefringência no ferrofluido. Aqui eu vou falar. Então, obtendo a birrefringência, eu posso ajustar a birrefringência usando um modelo de Langevin, que ele considera que ele relaciona a birrefringência do material com o diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas. Essencialmente isso daqui. A gente vai ter aqui a função de Langevin, de segunda espécie, que é bem conhecida. Aqui, se vocês lembrarem, eu estou usando a minha distribuição óleo dispersa aqui, log normal, para cada diâmetro que eu estou usando aqui. Tem alguns parâmetros aqui. Esse parâmetro depende da magnetização de saturação do meu material, da energia aqui, da constante de Boltzmann, da temperatura que eu deixo fixa. E fazendo isso daqui, eu obtenho uma média. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui o diâmetro ele varia de 0 até infinito. Eu considero a variação de 0 até infinito, para pegar todas as contribuições de todos os diâmetros. E eu divido por esse fator aqui de baixo aqui, que é a magnetização de saturação. Não, desculpe, a birrefringência de saturação. Que é a birrefringência máxima quando todo o ferrofluido está orientado, todas as nanopartículas estão orientadas. Uma coisa que eu acho que deveria... Então, eu faço a minha medida de birrefringência eu coloco uma certa intensidade de campo no meu eletroímã, que eu conheço. Eu vario essa intensidade de campo de 0 até aproximadamente uns 9.000 Gauss, e para cada intensidade de campo vai ter uma anisotropia diferente no meio, então um índice de refração diferente, uma birrefringência diferente. E para cada birrefringência eu vou ter uma onda de intensidade diferente, que eu calculo cada um daqueles atrasos e obtenho as birrefringências. Então para cada valor de campo eu vou ter um atraso diferente e uma birrefringência diferente. E a birrefringência vai crescendo, obviamente, com orientação das partículas, então com a intensidade do campo. Fazendo todas essas considerações, ajustando com o modelo previsto por Langevin, eu obtenho esse resultado aqui, que é a curva de birrefringência em função do campo eletromagnético, do campo magnético do eletroímã,
a gente pode ver que ele é normalizado por 1, que eu normalizo para a divergência máxima dela. Os pontos aqui são os pontos experimentais, essa curva vermelha aqui é o ajuste que eu faço com o modelo. Eu obtenho cada ponto desse daqui, e daí eu utilizo um programa que o Fernando desenvolveu, que ele minimiza o Q quadrado desse fitting aqui. Então, minimizando o Q quadrado, eu consigo obter 2 parâmetros com o meu ajuste. Eu consigo obter o diâmetro, que é a minha variável aqui, que é o meu D, o D0, que é o meu D, que na verdade aqui eu faço só uma simplificação do diâmetro por um diâmetro esperado para simplificar aqui o cálculo. Então, eu tenho 2 parâmetros que eu obtenho, que é o D e o sigma. Então, eu consigo o diâmetro hidrodinâmico do ferrofluido, e eu também consigo saber o quão distribuído estão as minhas partículas em torno desse diâmetro do ferrofluido. Aqui também eu mostro uma medida de reprodutibilidade da minha amostra. Eu pego uma amostra, faço uma medida de birefringência, depois eu pego e descarto essa amostra, com uma nova amostra eu faço uma outra medida. Você pode ver que é uma medida que ele não varia, uma medida bem estável. Então, eu consigo reproduzir sempre, sai o mesmo resultado, independente da medição que eu faça. Ou seja, os parâmetros externos não influenciam tanto assim no meu resultado. É claro que ele varia com a temperatura, mas aqui demonstra também que a reprodutibilidade dessas medidas é confiável. Então, mesmo que eu tenha um ferrofluido, se não acontecer nenhum aglomerado com ele, depois de algum tempo, de meses, eu posso fazer essa medida aqui de novo, que eu vou obter o mesmo resultado. Aqui são os resultados que eu obtive com aquele ajuste do fitting. Aqui. Eu obtive um diâmetro hidrodinâmico de 59 nanômetros, com uma certa incerteza aqui, e o desvio em torno da média aqui, de 0,205. Para um ferrofluido diferente, de uma outra fonte, na verdade, eu obtive essa resposta aqui. Também fazendo a medida de reprodutibilidade, fazendo o ajuste, aqui eu obtive esses resultados. Só que aqui, como é um ferrofluido de uma fonte diferente, eu obtive um diâmetro também diferente, 68 nanômetros. A distribuição deles geralmente é bem parecida. E uma coisa que eu tenho que salientar é que esse ferrofluido aqui é um ferrofluido comercial. É um ferrofluido da Ferrotec. E a empresa, eles dizem que o diâmetro dela é de aproximadamente 10 nanômetros das partículas. Aqui eu obtive 59. A gente acredita que essa variação aqui seja por formação de aglomerados. O ferrofluido que eu utilizei já não era mais tão estável, tanto que aquele vídeo que eu mostrei para vocês é esse ferrofluido aqui que eu utilizei. Então, como ele faz uma média, eu obtive esse valor um pouquinho maior do que o fabricante fornece para a gente. Que é esperado, que é razoável, considerando que existem aqueles aglomerados. O meu intuito agora é obter um ferrofluido mais estável, onde eu possa diminuir esse diâmetro hidrodinâmico aqui, para cada vez mais me aproximar do diâmetro real da nanopartícula para um ferrofluido estável e aplicável comercialmente. Aqui também é de outra fonte, um outro ferrofluido, que eu obtive esse resultado aqui. Nesse resultado aqui a gente tem um problema ainda, porque é necessário para o modelo, para fazer o ajuste do modelo,
é necessário que haja a saturação da minha refringência. Você pode ver que se estabelece um patamar aqui. Ele vai crescendo, 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 até que chega uma hora que a variação é quase nula. Nesse outro aqui, esse outro ferrofluido, ele possui uma magnetização de saturação mais baixa. Então, mesmo elevando o campo a 9.000 Gauss, eu não consegui muito bem demonstrar a saturação dele, que indica que eu preciso atingir campos maiores para poder fazer esse cálculo e talvez vá mudar o meu diâmetro aqui, o resultado que eu obtive. Bom, agora finalizando, eu só gostaria de agradecer às agências financiadoras e agradecer a todos do grupo, a todo o auxílio que tem me dado, a orientação do professor Figueiredo, aos meus colegas que sempre estiveram ativos na elaboração desse trabalho aqui que eu estou fazendo. Todos contribuíram de alguma forma com dicas, com auxílios para a realização do trabalho. E é isso, eu agradeço. Muito obrigado. Alguma pergunta, alguma coisa que eu não tenha deixado claro? Esse sigma, eu não entendi direito como você passou, ele representa o quê? Então, Ele é... o sigma, ele me dá a distribuição do meu diâmetro em torno da média. É um desvio? Sim, é um desvio. padrão, não é? Mais ou menos. É. Numa curva gaussiana é o desvio padrão. Tá. Se essa curva aqui fosse gaussiana, é o desvio padrão da curva. Eu vou ter uma média aqui centrada, que é a média que eu calculo, que é aquele 68, 59 nanômetros, e vai ter um desvio aqui em torno do diâmetro das nanopartículas. Por ser um sigma, eu sei que 68% dos meus diâmetros estão dentro desse intervalo. Algo mais? Tiago, quando você fala em diâmetro hidrodinâmico, e essa técnica de refringência, ela permite calcular o diâmetro só do núcleo da partícula de óxido de ferro ou também das moléculas surfacantes que estão em volta? Então, é isso daqui mesmo. A nanopartícula ela vai ter um certo diâmetro, que é o que você falou, o núcleo do cristal de ferro. O que eu meço é esse raio aqui, que é o raio hidrodinâmico dela. Que o raio hidrodinâmico é como essa distância aqui, que considera toda essa cadeia de surfactante aqui. Na verdade, não vai ser tudo, vai ser um pouquinho menos do que a superfície aqui, o meu raio hidrodinâmico. Então, o que eu estou medindo não é o núcleo, é esse raio. Só que a minha técnica não permite obter esse núcleo aqui. Você tem alguma informação se aquele valor informado pelo fabricante, 10 nanômetros de diâmetro, ele quer dizer a partícula inteira ou só a partícula de ferro, de óxido de ferro? Não, a medida que o fabricante fornece é a do diâmetro hidrodinâmico mesmo. O diâmetro hidrodinâmico. Então, a ideia também desse trabalho é eu comparar as minhas medidas do meu raio hidrodinâmico com o raio real obtido por outras técnicas, como de magnetização. Também você consegue obter um diâmetro que, na verdade, é um pouco menor que o núcleo do óxido de ferro aqui. E tem outras técnicas também, microscopia eletrônica é uma delas, que também me dá o diâmetro da partícula aproximado. Então, eu vou comparar a minha medida com esses dados e eu tenho que constatar que a minha medida vai ser sempre um pouco maior do que essas outras medidas. Bom, é isso. Tiago, Oi. esse raio hidrodinâmico dá para obter através da impedância, né? Não sei. Talvez se você fizer algumas concentrações para a gente pode fazer isso na impedância para medir esse raio. Como é que vocês fazem? Como é que é o... Ele é um modelo que a gente está testando, a gente está testando o DNA e parece que está funcionando, mas
que é o raio hidrodinâmico. No seu caso, seria legal você fazer umas amostras pra gente, a gente mede e compara. Legal. Você sabe dizer se nessa técnica as partículas têm que estar carregadas ou podem ser neutras? Tem que estar carregado, porque se não tiver, não tem esse fluxo, né, essa difusão de... Será uma difusão de uma corrente. A gente devido precisa de às uma corrente partículas. elétrica, impedância. Então acontece que o modo como é fabricado o ferrofluido, ele pode ser fabricado de diversas formas. Essa daqui é uma das técnicas que é colocar as camadas de surfactante. Mas ele é neutro, você tá dizendo? Só que essa camada aqui é neutra. Mas também há ferrofluidos que eles fazem iônicos, Isso. que eles induzem uma densidade de carga aqui em cima da partícula, Isso. que aí a gente poderia usar essa técnica. Então se Mas- você tiver ferrofluido iônico, Os que eu tenho usado são surfactados. Mas a gente pode. Não, mas a gente vê, a gente pode conversar aí. Eu se posso você conseguir. tiver um que seja iônico, se você quiser saber, você dá pra gente umas amostras aqui, talvez você consegue tirar uma coisa para comparar com outras técnicas. Ok. Vamos mais? Você? Não. Gostaria de agradecer de novo. Também me desculpar por eu ter ficado um pouco nervoso na minha primeira apresentação, mas eu espero ter sido claro no que eu apresentei. Muito obrigado.